Amém? Glória a Deus. Aleluia. Andando no poder de Deus. Nós precisamos andar no poder de Deus. E lembrando aqui do testemunho da Luciana, né? Que ela orou e ela se indignou com as doenças que estavam acontecendo na creche, nas escolas dos netinhos dela, né? Ela se indignou. E ela disse que quando ela se indignou, ela profetizou. Ela orou a Deus. Foi isso, né, Lu? Amém. Entendeu? Ela orou a Deus e já faz um bom tempo que não acontece nenhuma doença, não chega nenhuma enfermidade naquelas crianças. Gente, são experiências da gente com Deus. Amém. Amém? Tem tudo a ver com essa palavra de hoje, que nós vamos precisar viver uma experiência com Deus para sempre. Amém. Não é uma aqui, uma ali, uma acolá, não. É uma experiência com Deus para sempre. Amém. Sempre, sempre, sempre. Quem anda com Deus tem experiência com Ele. Amém. Amém? Amém. E Deus, Ele nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus diz que ninguém consegue instruir Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Deus. Amém. Nós pensamos como Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E se isso não está acontecendo em nossas vidas, né? Ah, pastor, mas isso não está acontecendo na minha vida. Jesus pensa uma coisa, eu sei que a palavra de Deus diz uma coisa, mas eu estou pensando outra. Entendeu? Então, quando eu me pego pensando em outra coisa que não é a palavra de Deus, por exemplo, quando eu me pego doente, né, às vezes alguma enfermidade sobre o meu corpo, e às vezes a minha mente quer dizer, olha, essa enfermidade não tem cura, olha, essa enfermidade, alguém já morreu dela, entendeu? Aí vem mil e uma coisa na mente da gente, né? É o pensamento contrário que diz a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz, eu sou o Senhor que te sara, olha aí. Amém? Então, na mente de Deus, não existe nenhuma enfermidade no meu corpo. Mas por que eu estou pensando que aquela enfermidade é maior, né? É mais poderosa sobre mim? Por que eu estou pensando? Porque eu fugi do pensamento de Deus. Porque eu fugi da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, onde é que ela está? Ela está dentro de mim. E mesmo assim a gente foge. Entendeu? Então tudo que Deus quer de nós é experiência com Ele, é andar com Ele. É um andar ouvindo Ele. É um andar atendendo Ele. Amém? Amém. É um andar alinhado com o que Ele pensa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, mas o que acontece? Muitas pessoas, elas recebem promessas de Deus. Muitas pessoas. Você pode ver que a Bíblia está cheia de pessoas que receberam promessas de Deus. Entendeu? Mas as promessas, às vezes, até aconteceu das promessas, por causa que elas receberam as promessas e elas ficaram fitadas na promessa, elas fixaram os olhos nas promessas de Deus, mas elas acabaram nem usufruindo. Por quê? Por falta da intimidade, por falta do conhecer a Deus. Entendeu? Então, elas receberam as promessas, às vezes até fizeram o que Deus mandou que elas fizessem. Por exemplo, nós vamos ver um exemplo de Eli, né? Eli foi um sacerdote do Senhor, né? E ele tinha filhos, ele tinha uma família, entendeu? Mas ele não ligou para a família dele. Entendeu? E por quê? Porque para que ele pudesse levar os filhos dele a andar nos caminhos de Deus, também como ele andava, como ele começou a andar, né? Porque do meio para o fim ele parou. Entendeu? Então, ele fixou os olhos somente no ofício dele, só como sacerdócio. Ele fixou os olhos dele somente nas promessas, naquilo que Deus chamou ele para fazer. Entendeu? Mas ele não quis uma intimidade com Deus ao ponto de que restasse, olha só, restasse para ele uma terra firme, amém?
restasse para ele um relacionamento íntimo com ele, ou aliás, com Deus, ao ponto de que os filhos também, né, restasse para os filhos uma continuidade, entendeu? Os filhos viverem aquilo que ele viveu com Deus. Foi o contrário. Ele quis o ofício, ele quis o sacerdócio, ele fitou nisso, ele focou nisso, entendeu? Mas ele não andou com Deus para conhecer a Deus. Então você precisa, eu e você, nós, você que está me ouvindo, você precisa andar com Deus para que as promessas de Deus, olha só, a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, quando você anda com Deus, a Bíblia diz que vai restar para você o quê? As promessas vão se cumprir. Aquelas que não vêm de bandeja para você, não. Que não vêm de mão beijada. Aquelas que vêm somente se você andar com Deus. Está escrito na palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entendeu? E aí esse é o problema da gente. Entendeu? Que a gente se perde nas promessas. Se perde nas promessas. Alguém pode se perder nas promessas? Pode. Eli se perdeu. E sinceramente, mas Samuel que viveu com ele, mas Samuel também perdeu. Que a Bíblia diz que chegou um tempo em que os filhos de Samuel não queriam fazer a mesma coisa, não queriam andar com Deus como Samuel andava. Então alguma coisa falhou, né, na vida de Samuel. Então, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. Não basta a gente saber, não basta a gente ter a palavra acumulada dentro de nós. É preciso andar com a palavra. A palavra é Cristo, a palavra é Deus. Amém? E ele diz isso no livro de Oséias, né? Eu quero começar por lá, eu ia começar por 1 Coríntios, mas o Senhor está me lembrando aqui de Oséias. Amém? Oséias capítulo 4. Então, o primeiro passo da Luciana foi se indignar, que ela não queria que as crianças, né, ficassem doentes naquela escola por causa da netinha dela. Você viu como é importante quando a gente se importa com os nossos? Entendeu? Agora tá bom. Existe uma promessa sobre a vida dela. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ela está conhecendo, ela está começando a andar com Deus e ela está descobrindo que se ela andar com Deus, não só as crianças ficam curadas, amém? Livres de enfermidade, como também são salvas. Amém. Glória a Deus. Porque ela vai poder ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Amém. Ela vai poder orar indignada para que elas sejam salvas, para que elas sejam libertas. Amém. Glória a Deus. Então, as promessas de Deus para nós podem a gente pode se atrapalhar nelas, a gente pode se perder nelas, pode, porque às vezes a gente clama ao Senhor por coisas materiais, por coisas físicas, mas a gente não quer andar com Ele, entendeu? E aí as promessas vêm, ó, pra você ver, um outro também, né? Saul, né? Saul, Deus tinha promessa com ele? Tinha, mas ele não quis andar com Deus. Ele queria só ser rei. Ele queria que as coisas fossem de vento em popa na vida dele, entendeu? Se você é esse tipo de pessoa que está conformado somente com as promessas de Deus na sua vida, entendeu? Você pode se perder nas promessas. Entendeu? Você pode se perder nas promessas. Então, Deus está nos chamando para a gente andar com Ele, para a gente andar no poder dEle. Que aí a gente vai abrir a boca e vai dizer, né? E vai dizer: não quero mais enfermidade naquele lugar. Não vai haver mais. Glória a Deus. Não vai. Vai profetizar, vai declarar. Entendeu? Em nome de Jesus. E vai acontecer. São respostas, né, de experiências com Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu achei interessante aqui ela contando entusiasmada, né? Então, aí é como Jesus passou com os discípulos naquela árvore, né?
naquela figueira, e os discípulos ficaram entusiasmados. Olha, Senhor, não é que a figueira secou? Jesus disse assim, qualquer um que disser a este monte, ergue daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Então Jesus está falando aí de pessoas que têm experiências com Ele, de pessoas que andam com Ele. Os discípulos estavam andando com Jesus. Então eles viam o que acontecia. O Pedro andou, olha, o Senhor está andando sobre as águas. Eu também quero isso. Amém? Glória a Deus. Aí lá em Atos, quando tudo, né, termina ali o ministério de Jesus na terra, e ele vai para o Pai, e agora ele quer sucessores, agora ele quer, né? Ele quer os discípulos no lugar dele. Fazendo o quê? A mesma coisa que ele fez na terra. Nada diferente. Pelo contrário, ele disse que eles fariam até milagres maiores. Glória a Deus. Calou a boca agora de quem diz, mas Jesus é Jesus. Entendeu? Mas ele disse que ele estava nos preparando. Ele estava preparando aqueles discípulos, ele estava preparando a mim e a você, esperando a expectativa de mim e você também, com relação a mim e a você. Para quê? Para fazer coisas maiores do que as que ele fez. Amém? Por quê? Porque é assim a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Glória a Deus. Por que maior, pastora? Por que maior? O ministério dele foi 3 anos na terra, né? Então, vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Por que maior? Porque ele diz que ele é o filho primogênito. Ele é o primogênito. Então, porque tem mais irmãos. E mais irmãos, quem são? Eu, você, cadê? Eu e você, sacerdócio real. Viemos de uma família real. A Bíblia diz que todos quanto receberam a Cristo, receberam a Jesus. Está lá em João 1, versículo 12. São chamados filhos de Deus. Por isso, Apocalipse 1, 5 e 6. Ele é o primogênito de todos esses irmãos que tem um poder que ele deu. Esse poder é dele. Ele diz: todo poder me dado nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Glória a Deus. Ele diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós, a igreja, nós somos sacerdócio real. Nós somos um povo escolhido por ele para manifestar os feitos de Deus do céu na terra. Amém. Glória a Deus. Amém. É para trancar e destrancar. Glória a Deus. Trancou ali a enfermidade naquela escola. Tranca os demônios da onde você estiver. Vai lá e tranca mesmo. Ferrolho. Põe ferrolho na boca dos demônios. Em nome de Jesus. Tranca as portas do inferno. Em nome do Senhor Jesus. Acaba, destrói. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as coisas do diabo. Amém? Para destruir mesmo. Amém. Glória a Deus. Então, Oséias, nós vamos ver aqui o que diz, versículo 6, 4, 6, né? Oséias 4, 6 diz a palavra do Senhor assim, ó: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Amém? Porque tu, né, rejeitaste o conhecimento. Quando nós rejeitamos o conhecimento, não tem como sermos sacerdócio. Amém? Não tem, acabou o sacerdote. Entendeu? Então ele está dizendo aqui em Oséias: o meu povo foi destruído, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Então, Deus tem promessas para nós, mas de tudo que ele quer para nós, para que a gente possa usufruir as promessas, glória a Deus, e tudo ir de vento em popa em nossas vidas, para nós usufruirmos as promessas, é preciso relacionamento com Deus. É preciso conhecer a Deus. Glória a Deus. Então, na medida que a gente vai conhecendo a Deus, vai buscando a presença dele, deseja isso, entendeu? As promessas, elas vão acontecendo, elas vão, né,
vai surgindo as promessas de Deus e vai se manifestando em nossas vidas. Porque ele diz isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. 6, ó, versículo 6, né? A gente leu aqui. O meu povo foi destruído. Deus está dizendo isso através aqui do profeta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Entende isso? Então, ó, Saul, né? Ele não quis ter conhecimento de Deus. E que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus. Glória a Deus. O conhecimento de Deus. Então, faltou o conhecimento para Saul, né? Faltou o conhecimento de Deus para Sansão, né? Sansão tinha uma força e tanto, Deus usou ele grandemente, mas não pôde usar tanto, por quê? Porque Sansão saiu, fugiu, né, dos conselhos de Deus. Entendeu? Quando a gente passa a conhecer alguém, decide mesmo conhecer alguém, a gente se torna tão íntimo dessa pessoa, e a gente se torna tão íntimo dessa pessoa, a gente vai querer honrá-lo, a gente vai querer ouvi-lo, né? A gente vai querer fazer outra coisa olha, sem primeiro buscar o conselho daquela pessoa que a gente ama. Então Deus, ele quer ser amado por mim e por você. Glória a Deus. Ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido, né? Por mim e por você. Ao ponto de que um dia, o contrário do que está escrito, né, do que Jesus disse, que ele dirá, né? Para muitas pessoas, não vos conheço. E eu acredito que no coração de Deus, no coração de Jesus, ele está na expectativa de dizer para mim e para você um dia, né? O contrário daquilo que ele disse que ele vai dizer para muitos. Imagina Jesus dizendo o contrário, ao invés dele dizer assim, não vos conheço, e ele dizendo para você, vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Meu Deus, é isso que eu quero ouvir de Deus. Amém? Eu não quero ouvir, né? Eu jamais, né? Essa não é a minha expectativa, essa não é a minha esperança de ouvir de Deus, não vos conheço. Imagina, eu usufruí as promessas de Deus na terra, né? Como Saul, né? Como muitos outros, como Isaú, né? Como Samuel, como os demais, usufruir, mas não viver aquilo que Deus quer para mim. Meu Deus, deve ser muito triste, né? Muito triste. Como aqueles discípulos, a Bíblia diz que Jesus disse para eles, né? Jesus estava dizendo ali para eles: olha, o Espírito é o que dá vida, né? O andar na carne não vai resolver nada para você. A carne, o ser humano, não vai fazer nada com você. Não vai poder fazer nada do que eu tenho para fazer, do que eu tenho para fazer. Entendeu? As palavras que eu vos digo, como Jesus está dizendo, olha, as palavras que eu vos digo, isso está aí em João, né? 6:63, né? As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Mas logo em seguida ele também diz, mas tem muitos de vocês que não creem. Entendeu? Então, queridos, a gente vir para Jesus, correr para Jesus, né? Por causa das promessas dele é uma coisa. Agora a gente correr para Jesus porque a gente quer conhecer a ele. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, que bênção, né? Fé para conhecer, né? Ele diz em Hebreus, né? A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, né? Aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que ele existe. É como se Deus dissesse, seu filho, olha, eu sei, você quer ser abençoado, você quer, mas eu também te quero. Eu também te amo. Ei, filho, eu dei minha vida por ti. Amém? Venha, eu quero um relacionamento contigo. Glória a Deus.
É como se ele está dizendo, e lá em Hebreus, né? Ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe. Que ele existe. E que ele é galardoador daqueles que o amam. Glória a Deus. Amém. Imagina você não só tendo as promessas, mas você tendo a sua casa livre, sua família, sua vida sendo quebrado todos os grilhões, né, que muitas vezes nos amarra, entendeu? Como assim, pastora? Um dia você acorda decidido a amar a Deus, outro dia você acorda decidido a não querer orar, não querer buscar a presença de Deus. Meu Deus, são grilhões que nos aprisionam ali, entendeu? E esses grilhões, eles não têm poder sobre nossas vidas. Não tem, a enfermidade não tem poder sobre nossas vidas, o orgulho não tem poder, o mal não tem poder no teu coração. Sabe por quê? Porque de uma decisão que você toma, é como um gigante se levantando e quebrando tudo que o diabo veio para fazer. Entendeu? É uma decisão. É uma decisão. Porque se fosse assim, se fosse a gente vivesse engessado, impedido, né, pelas forças das trevas, de fazer a vontade de Deus, a gente fosse tão impedido, Jesus viria, ele não só morreria na cruz por você, ele pegaria na tua mão e diria, Lucileia, tu vai ter que me servir. Não, ele não faz isso. Ele diz, vinde a mim, vem, nada te impede de vir. Nada te impede de procurar me conhecer. Amém? Por isso que está escrito na palavra de Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Amém. Amém? Amém. Que Ele, a pessoa de Deus. Então ele diz aqui, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento dele. Porque o conhecimento dos feitos dele está em todo lugar. Amém? O conhecimento dos feitos de Deus está em todo lugar. Agora, o conhecimento dele, da pessoa dele, vamos lá? Eu vou deixar, por enquanto, só até aqui esse pedacinho, tá? Que nós estamos falando de conhecer, né? Então, você vai em 1 Coríntios agora. 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? 2, versículo 7, né? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios. Em mistério, tá? A qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Tem sabedoria que está oculta em mistério? Sabedoria de Deus está oculta em mistério. Que Deus ordenou para que a gente fosse bem-sucedido. Glória a Deus. Para que a gente fosse mais do que vencedores, para que a gente seja mais do que vencedor. Amém. Então a sabedoria de Deus é para isso. Amém? É para a nossa glória. Para a nossa glória. Glória a Deus? Glória a Deus. Para que alguém, vamos supor, você buscando essa sabedoria, alguém olhe para você e diz assim, mas por que você é assim? Tão otimista, tão para cima, tão crente, tão firme. Por que você é assim? Isso é glória. Isso é glória, ao ponto de até as pessoas verem essa glória em nós. Isso é glória. Isso sim é glória. Amém? Glória a Deus. Aqui, ó. Aí, ó, mais falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Ei, eu quero essa sabedoria. Você quer? A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Amém? Que alguém olhe para você, né, e diga assim, mas como que você tem tanta fé, tanta confiança de orar por uma escola, né? E não haver enfermidade ali. Isso é glória. Amém? E como você adquiriu? No seu prosseguir em conhecer a Deus. Prossiga. Amém. Prossiga. Amém? Glória a Deus. No seu prosseguir em conhecer a Deus. Versículo 6, versículo 8, né? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Ei,
Você entende agora por que Deus está nos convidando para a gente conhecer a Ele? Porque Deus a gente não conhece só entrando numa igreja e se convertendo, aceitando Jesus. Não. Conhecer a Deus é uma jornada, é um prosseguir, é um andar com Ele. Glória a Deus. É um andar e começa de uma decisão. O próprio apóstolo Paulo nos mostra, dá a entender ali, dentro da palavra, que nós vamos precisar mudar até nossa maneira de pensar. Quando a gente vem para Jesus, primeira coisa que tem que acontecer, nossa maneira de pensar tem que mudar pela palavra, pelo ouvir da palavra, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Amém? Romanos 12, 2. Então, olha só. Mas, como está escrito, não, versículo 8 de novo, ainda. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Entende por que Deus está nos chamando, está nos convidando para que a gente possa decidir conhecer a Ele? Amém? Amém. Conheça Deus, dê tempo para Ele em oração, dê tempo para Ele na meditação da palavra. Procure ter uma experiência com Deus e que dessa seja para sempre. Amém. Amém? Que nós procuremos, né? Quantos homens de Deus tiveram experiências com Deus até Jesus chamar eles? Pastor David Robson, né? Quando eu ouvi falar dele, foi com ele que eu ativei mais o dom de falar em línguas, né? Entendeu? Que eu já falava em línguas, eu já orava em línguas, mas eu não sabia o que de fato era orar em línguas. Eu não tinha entendimento, entendeu? Mas eu fui motivada, né? Quando eu ouvi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, lá em São Paulo, e aí aconteceu que ele mencionou o David Robson. Ele disse que David Robson é como um pai, era como um pai na fé para ele, né? É como um mentor para ele. E ele disse que ele era tão usado por Deus. Eu admirei muito o Luciano Subirá. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, esse homem tão usado por Deus. E aí eu disse assim, tão temente a Deus, né, que ele é. Aí eu disse assim, meu Deus, olha com quem que esse homem aprendeu. Olha quem foi o mentor dele. Então vai ser o meu também. Glória a Deus. Vai ser o meu também. Aí eu comprei logo, busquei, falei para Raquel, falei, Raquel, vamos descobrir aí o livro Andando no Espírito, Andando no Poder, né? No poder de Deus. Eu tinha dificuldade de perdoar as pessoas. Como é que pode, né? Eu tinha dificuldade de perdoar as pessoas. Eu queria guardar, qualquer coisa, eu queria guardar as pessoas no coração. Olha aí, entendeu? O que que diz a palavra? O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Eu tinha que conhecer a Deus. E um dos capítulos do livro, né? Eu como esse livro também, né? Eu tenho a Bíblia como o meu melhor livro, o meu maior, o meu primeiro, entendeu? E esse livro, mas a gente lê também outros livros que nos auxiliam. Por quê? Porque é pura mensagem, é pura palavra também. É uma mensagem, é igual tá pregando aqui, é igual o que eu estou pregando aqui também. Então ele pregou e escreveu, entendeu? Então, um dos capítulos que eu não sei não, tá sujo até, tá até, sei lá, se deixar até esse capítulo rasga na minha mão, entendeu? Porque eu tô lá, sabe aonde? O amor ágape é o penúltimo, entendeu? Acho que é o penúltimo capítulo, né? Fiquei ali, aí eu parei no amor ágape ali e pronto, e fiquei. Digo, não, eu quero esse amor ágape na minha vida. Por quê? Porque era uma coisa que precisava mudar na minha vida. Eu guardava as pessoas, entendeu? Como que eu estou pregando, né? Estou sendo pastora, estou cuidando das pessoas e guardando elas. Então, quando elas aprontavam, faziam alguma coisa, eu até que orava por elas, pagava um preço mesmo, chorando ali diante do Senhor. Mas eu era muito indignada ao ponto de, se a pessoa, determinada coisa que ela fazia, eu já deixava ela para lá, já não queria mais saber. E não é isso que Deus quer de nós. Verdade. Não é isso. Principalmente nós que pregamos a palavra, entendeu? E aí eu fiquei ali naquele capítulo sobre o amor ágape. Como é que veio o amor ágape para nós?
Então, é o que a Bíblia está falando aqui, ó. Existe a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Entendeu? Está relacionado com 1 Coríntios 14. Amém? Versículo 2. Quem ora em línguas, fala direto com Deus. Amém? Não fala com homens não entendem o que está falando. É o Espírito de Deus orando por você, usando a tua boca. Amém? Usando o teu coração também, teu espírito. Amém? É o Espírito de Deus falando com o próprio Deus. Olha só. Amém? Então, ele está falando, e a Bíblia diz que ele está intercedendo por você nas tuas fraquezas, por causa das tuas fraquezas. Então, eu tinha uma fraqueza ali, aliás, inúmeras, né? A gente tem, né? Mas aquela fraqueza ali, eu coloquei diante do Senhor, como inúmeras outras eu tenho colocado. Então, aquela ali era nítido, era visível na minha vida. E aí eu comecei a me indignar com isso. E aí eu fiz o quê? Eu descobri ali, através daquele livro, a mensagem sobre o amor ágape, que para que você seja livre, as cadeias sejam quebradas, você seja despojada ali daquele vestígio, né? Resto de velho homem, entendeu? Que fedia dentro de mim, entendeu? Que o velho homem fede, né? A velha criatura fede. Você quer andar cheiroso? Anda com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí eu digo assim, não, eu vou querer orar mais em línguas também, igual o pastor Luciano Subirá. Não, eu quero isso também para mim. Aí eu comecei a ouvir mensagens do pastor David Robson. Ele também passou a se tornar meu mentor. Ele nunca me conheceu, mas o Espírito Santo me conhece. Amém. O mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre mim também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquele conhecimento ativou o que já está dentro de mim. Você precisa conhecer a Deus para que o Espírito Santo ative em você os dons dele, a vida dele dentro de você. Então a oração em línguas é para isso, para que você possa adquirir essa sabedoria que está em oculta, em mistérios. Então, quem ora em línguas, ora mistério. Está lá em 1 Coríntios 14. E versículo 2. E o versículo 4 diz que quem ora em línguas, a Bíblia diz que edifica-se a si mesmo. Quem ora em línguas está se fazendo crescer, tá determinado a crescer espiritualmente. Deu para entender? Amém. Amém? Amém. Deu para entender? Então, eu fiquei naquele capítulo lá, vou e volto, vou e volto, vou e volto. Tem muitas coisas que eu conheço ali como se fosse eu que escrevi. Amém? É muito gostoso. Porque ali, naquele capítulo, está mostrando que só o Espírito Santo pode ativar esse dom dentro de você. O dom, que não é um dom, é a vida. O amor é a vida, amém? Que é o amor ágape, é a própria vida de Deus. Deus não tem amor, ele é amor. Então, quanto mais você orar em línguas, mais você vai agir em amor, mais você vai agir em compaixão. Aí você vai poder, sim, ser uma pessoa liberal, liberar aquilo que está dentro de você, liberar, né, o que você tem para fazer para Deus, você vai fazer com liberalidade para as pessoas. O que você faz para as pessoas, você faz para Deus. Você faz para as pessoas, você faz para Deus. Entende isso? Amém. Aí você fica tão cri-cri, né? Você fica assim tão, meu Deus, você fica tão zeloso. Cri-cri não, você fica zeloso, você fica inquieto. Até um banheiro que você quer lavar lá na igreja, na sua igreja, né? Até um banheiro, você vai lá, você quer tudo no jeito. Por quê? Ah, mas estou fazendo para os outros. Quem tem o coração cheio do amor ágape, amém? Quem ora muito em línguas, não vai deixar banheiro sujo na sua igreja. Não vai, não. Nem o banheiro vai poder ficar sujo. Amém? Imagina as almas. Você vai querer o quê? Você vai querer chorar por elas, você vai querer orar por elas, você vai querer se importar com elas, você vai querer ser aquela pessoa que
Meu Deus, aqui, se puder, muda a pessoa, muda os outros. Amém? Você vai fazer um discipulado com alguém, você fica 1 hora com a pessoa, um ou mais, né? Então é isso. Então tudo começou na minha vida assim, entendeu? Para mim poder orar mais em língua foi dessa maneira. E aí foi acontecendo coisas na minha vida que eu me estranho. Digo, meu Deus, eu mesmo? Não é não, é o próprio Espírito de Deus em nós. Então quem ora em línguas passa a ter a vida de Deus. Quem medita na palavra de Deus passa a ter a vida de Deus. Porque Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Você vê? E uma coisa chama a outra, né? Na medida que você vai orando em espírito, vai orando ali em línguas, você vai passando a ter um prazer tão grande pela palavra, você come a palavra. Hoje a gente tem a palavra. Uma vez uma irmã aqui mesmo em Piracai, uma irmã chegou para mim e disse assim, pastora, ela começou a contar umas situações, eu já fui com a palavra, né? E vamos orar aqui, irmã, vamos orar, porque Deus é Deus, Deus vai mudar essa situação. Aí ela olhou para mim e falou assim, a pastora respira a Bíblia, né? Eu falei, glória a Deus, irmã, glória a Deus que você vê isso. Eu respiro Bíblia mesmo, irmã. E não tem para ninguém mesmo, vai chegar perto de mim e vai ter que ouvir a Bíblia. Amém? Por quê? Porque uma coisa chama a outra. Você começa a orar em línguas, você não deixa mais a Bíblia não vai mais ficar de lado. Não vai mais ficar fechada na tua casa, ela vai ficar aberta lá na tua casa. Tu vai ter uma Bíblia na cozinha, uma Bíblia lá no quarto, você vai ter uma Bíblia na igreja, você vai ter uma Bíblia em todo lugar. Dentro da tua bolsa, onde você... Por quê? Porque você vai costumar meditar na palavra de Deus. Vai ser um costume agora para você, vai ser um hábito. Glória a Deus. Amém? Vai ser um hábito igual você comer. Amém? Igual você comer. E a Bíblia está a Bíblia está na minha mesa. A Bíblia, quando a gente vai tomar café, a gente fala da Bíblia. Quando a gente vai dormir, a gente fala da Bíblia. Até quando a gente vai deitar, a gente fala da Bíblia. Todo instante na Bíblia. Se eu vou para o banheiro, eu estou ouvindo uma mensagem. Entendeu? O que eu tiver, se eu for lavar a roupa, eu estou ouvindo uma mensagem. E assim por diante. Glória a Deus. Ela vai fazer parte das nossas vidas. Só terminando, queridos. Então vamos lá, 8, né? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Conheceu o quê? A sabedoria de Deus. Que sabedoria? Que está oculta em mistério. E como é que eu adquiro ela? Orando em línguas. A oração em línguas. Conheça Deus. Amém? Conheça Deus. Conheça Deus. Amém? Versículo 9. Mas, assim, terminando aqui, ó. Porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Você quer ver? Os discípulos, quando eles começaram a conhecer Jesus, quando eles começaram como criança, né? Quem é esse? Que até o mar... Meu Deus, até o mar obedece ele. Né? Até os ventos param na voz dele. Amém? Eles viram que a árvore secou. Senhor, Senhor, nós queremos falar uma coisa para o Senhor. Olha, não é que aquela árvore que o Senhor secou, mandou secar ontem, hoje nós passamos lá, não é que secou mesmo? Oh, meu Deus, né? Criança? Criança. Entendeu? Então, Jesus disse assim, é assim. E qualquer um que disser, ele está dizendo, e será assim com vocês também. Entendeu? É como se Jesus dissesse para eles assim, olha, eu quero também dar uma novidade, contar uma novidade para vocês. Que para eles era novidade, né? Que eles teriam o mesmo poder que Jesus tinha. Jesus disse, olha, eu quero falar também para vocês. Que com vocês também será assim. Qualquer coisa que vocês disserem. A questão é se vocês não duvidarem. Lembra que Jesus falou para os discípulos, o problema é que vocês duvidam, é que vocês não creem. Amém? Forte, né?
Então, ó, mas como está escrito, as coisas, o versículo 9, mas as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Então tem as coisas visíveis, as bênçãos visíveis e tem as bênçãos invisíveis. Amém? As bênçãos ocultas. E ele diz que essas são as coisas ocultas aos olhos da gente, né? Ele diz que essas são as coisas que ele preparou para aqueles que ele ama. Ele amava aqueles 10 espias que foram incrédulos lá no meio de Israel, lá no livro de Números, né? Que conta a história dos 10 espias. Por que não 12, pastora? Porque 2 não eram incrédulos, tá? Então, às vezes eu me refiro aos 10. Quando eu falo de incredulidade, eu falo dos 10. Então, aqueles espias, eles tinham promessas? Tinham. Eles tinham as promessas. Deus já tinha dado as promessas para eles. Entendeu? Eles se perderam nas promessas. E eles nem usufruíram as promessas. Entendeu? Eles tinham promessas. E a Bíblia diz que eles foram lá, eles entraram em Canaã. E eles viram com os olhos físicos, né? Essas são promessas que dá para ver com os olhos físicos, né? Eles viram a terra, eles até falaram que a terra era boa, entendeu? A mulher cananeia, né? Lembra da mulher cananeia? Ela usufruiu de uma promessa física, de uma bênção física, que era a cura da filha dela, ela creu. Mas comparado a esses 10 espias, meu Deus, ela colocou os 10 espias no bolso, não foi? E com uma promessa física, de bênçãos físicas, né? Então, aquelas bênçãos para Israel eram físicas, e nem as bênçãos físicas, né, vista pelos olhos humanos, né, ouvida pelos ouvidos humanos, entendeu? Nem isso eles conseguiram agarrar, entendeu? Então, eles viram, né? E o que eles falaram? Eles já tinham ouvido de Deus que Canaã era deles. Canaã era deles. O céu é seu. Amém. Amém? O Espírito Santo é seu. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo é seu. E por que a Bíblia diz que ele é seu? Ele é seu consolador. Amém. Ele é seu Deus. Ele é o meu Deus. Amém. Ele é uma pessoa. Amém? Amém. Se você dobrar seu joelho, se você começar a orar, e quantas vezes eu tenho essas experiências, às vezes eu estou indignada com alguma coisa, eu dobro meu joelho, e às vezes a gente esquece, não é? Às vezes a gente esquece que a gente tem um Deus todo que tudo pode, mas isso não pode acontecer na minha vida e nem na sua. Amém? Nós temos que correr para Deus. Conta para Jesus. Às vezes a gente até canta, né? Conta para Jesus. Como é a tua dor, né? Sei lá. Um cântico que as pessoas lá, antigo, né? Mas a gente não conta. Conta para ele, conta. Dobra o seu joelho, conta para ele o que você está passando. Eu duvido que se você levantar dali, duvido se você não vai levantar com resposta. Verdade. Vai sim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai sim. Ele vai te dar uma instrução. Ele vai te orientar o que você vai fazer. E ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Amém. Amém? A questão é que a gente corre mais para as coisas materiais do que para as coisas de Deus. Não é verdade? Então os espias, eles entraram em Canaã, eles viram. O que eles relataram? Eles relataram sobre as coisas que eles viram, que eles iam entrar. Não, nós vamos entrar, vai dar tudo certo? Foi isso que eles falaram? Não, eles não falaram isso. Eles entraram e eles não viram a mão de Deus. Entendeu? Eles viram a promessa, mas eles não viram a mão de Deus. O que é mais importante? Nós buscarmos as promessas de Deus ou nós buscarmos a pessoa de Deus para conhecer a Deus.
Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus, primeiro é necessário crer que Ele existe. Amém? Hoje mesmo Deus está te chamando, está me chamando para você deixar de passar por cima de Deus. Deixe de passar por cima de Deus. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Não passe por cima de Deus. Como é que é passar por cima de Deus, pastora? Aqueles espias passaram por cima de Deus. Eles queriam resolver uma questão de interesse deles. Entendeu? Mas a Bíblia diz que não é resolvendo a questão do seu interesse, né, que você vai ter as promessas. É resolvendo primeiro a questão do interesse de Deus. Ele quer que você conheça Ele. Creia que Ele existe. Ele existe. Busque um relacionamento com Ele. Amém? Glória a Deus. Lembra a mensagem? Fé para confiar e fé para conhecer. Busque agora que você já tem a fé para confiar, busque a fé para conhecer, porque você pode, eu e você, nós podemos nos perder nas promessas. Verdade. Entendeu? E ainda conhecendo, olha só, e ainda confiando em Deus. Por quê, pastora? Porque Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o povo perece, o povo de Deus perece por não conhecer a Ele. Por não ter conhecimento de Deus. Então aqueles espias, meu Deus, não já tinha dado o tempo deles conhecer a Deus? Já tinha dado tempo. Deu tempo para Caleb, deu tempo para Josué, deu tempo para Moisés. Desde que eles saíram do Egito, todos os feitos de Deus levou eles procurarem a conhecer a Deus. Moisés conheceu a Deus, entendeu? Caleb, Josué, todos eles. Entendeu? Toda a oportunidade que Deus deu para aquele povo, não daria para eles conhecerem a Deus? Não. Então, por eles não conhecerem a Deus, por eles estarem interessados somente na terra, por eles estarem interessados somente no produto da terra, eles ficaram no deserto e morreram no deserto e fizeram toda a família deles sofrer, todos os filhos deles sofrerem. 40 anos. Todos os filhos ficaram ali capengando, sofrendo. Será que não é o nosso caso também? Entendeu? A falta de conhecermos a Deus é que leva a gente a atrapalhar nossa família, atrapalhar nossos filhos, atrapalhar as pessoas que a gente ama, atrapalhar Deus também, porque Deus diz na palavra dele que quando a gente se aproxima dele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Conhecer a Ele, crer que Ele existe. Ele está dizendo, ei filho, ei, eu tô aqui primeiro, tá? Ah, você quer minhas bênçãos, né? Mas eu quero que você me conheça. Tá aqui, queridos. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Vai buscar Deus no secreto. Busca Ele em oração em línguas. No secreto. Amém. Conheça Ele. Ele está no secreto. Amém? Glória a Deus. E aí Ele vai usar a tua mão no físico. Ele vai usar a tua boca no físico. Como a irmã está falando, que Ele usou a boca dela para barrar a enfermidade naquela escola. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Então aqueles espias, eles não falaram de Deus. Eles falaram da terra, eles falaram do problema, falaram tudo sobre o que eles queriam falar. Atrapalharam aquele povo, atrapalharam a missão de Moisés ali também. Né? Por isso até que Deus deu ali uma sentença, né? Eles morreram. Deus disse que eles não iriam entrar também em Canaã. Meu Deus. Viu? A Bíblia diz que ele vela pela palavra dele. Deus vela pela palavra dele. Gente, eu ouvi um testemunho muito forte, hein? Vou contar. Foi lá em Registro, foi verídico isso. Nós estamos vivendo os últimos tempos.
Estamos vivendo os últimos tempos. Sabe o que aconteceu? Uma mulher, ela crente anos e anos, ela é de uma igreja muito fervorosa, hein? Mas ela não queria, não é a igreja não, hein? Ela não quis andar com Deus, né? Anos e anos ela conhecia a verdade. E aí Deus usou uma pessoa para dizer que o filho dela iria ser curado. O filho dela teve uma doença, estava paralítico, né? Ficou paralítico. E aí Deus usou uma pessoa para dizer para ela que Jesus curava o filho dela. E ela esperou muito, disse que orou muito, esperou muito, mas ela não confiou em Deus totalmente. Não teve nem a fé da mulher cananeia, né? Entendeu? E dentro da igreja, anos e anos, hein, conhecendo a verdade. Sabe o que ela fez? Aí ela, por isso que, ó, muitos crentes, tem muitos crentes, né, que estão desistindo da fé, estão voltando atrás. Sabe o que ela fez? Ela pensou que iria resolver mais rápido ela indo no centro espírita. E ela foi na macumbaria, recebeu um passe. Ela foi, recebeu um passe. Quando ela recebeu o passe, quando a pessoa lá foi dar o passe sobre ela, ela caiu durinha, morreu. Meu Deus. Entendeu? Forte isso, né? Morreu, caiu durinha. Nós estamos vivendo tempos, né? Apocalipse. Meu Deus. Apocalípticos, né? Foi agora recente, foi recente. Ela foi velada no mesmo dia que isso é tão verídico que eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma pessoa amiga lá, filha na fé, eu tenho uma filha na fé, que a sogra dela, né? O Senhor recolheu, levou, né? Foi no mesmo dia do velório da sogra dessa filha na fé. No mesmo dia do velório, estava velando lá a mulher que foi receber o passe lá no centro espírita. Meu Deus. Muito forte, né? Então ela confundiu, né? Ela trocou a glória de Deus, olha só, foi levar a glória de Deus para onde, né? Entendeu? Por isso, então você entende, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ele passa a habitar no teu corpo. Teu corpo não é mais você, ele passa a habitar na tua vida, ele passa a habitar no teu espírito. Ezequiel 36, 27, ele diz: porei dentro de vós o meu espírito. Amém? Amém. E farei com que andeis nos meus estatutos. Então é ele que quer fazer a gente andar na vontade de Deus. Mas a gente quer andar quer andar na contramão de Deus. E se a gente anda na contramão de Deus, é a mesma coisa que a gente decide se atirar de um prédio, entendeu? Que não vai ter como a gente ser amparado. Que a palavra de Deus não ampara o rebelde. A palavra de Deus não ampara o rebelde. Nunca vai amparar. Entendeu? A Bíblia diz assim, ó: filho meu, dai-me o teu coração. Entendeu? A Bíblia sempre vai mostrar pra gente, vai mostrar versículos pra gente, mostrando Deus, chamando a gente da rebeldia. Mas pra gente sair da rebeldia, a gente tem que tomar uma decisão, porque ele não força ninguém. Isso. Ele não força, você não é uma marionete na mão de Deus. Na mão do diabo sim, mas na mão de Deus não, você é um filho. Deus quer você como filho. Amém. Amém? Isso mesmo. E um filho que o pai respeita. Deus te respeita, Deus te respeita. Deus tem glória, Deus tem honra para você. Amém? Ele quer te respeitar, ele quer andar contigo como amigo. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora o diabo não tem dó de você, o diabo não se preocupa com você, o diabo não tá nem para você, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus não, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então não dá para a gente andar nos dois caminhos. Não dá para a gente viver em cima do muro. Não dá. Nós estamos vivendo um tempo que é a hora de mostrar quem é crente e quem não é. Meu Deus. É isso mesmo. Assim como a perseguição veio para os primeiros cristãos, você pensa que a perseguição não vem para você também? Vem. E nós estamos vivendo tempos de perseguição. Tanto perseguição nitidamente pelas pessoas, né? E perseguição também pelo inferno. Efésios capítulo 6, né? Versículo 10 em diante, a Bíblia diz que a nossa perseguição é pelos demônios, é pelos infernos mesmo. O inferno se levanta contra você. Mas você tem que estar o quê?
Na corda bamba? Não, você tem que estar em Cristo. Amém. Glória a Deus. Tem que estar em Cristo. Para prevalecer, tem que estar em Cristo. Então, aqueles espias, voltando, aqueles espias, eles não falaram nada sobre Deus. Eles não falaram nada sobre a pessoa de Deus, porque eles não conheciam a Deus. Verdade. E não conheciam porque não queriam conhecer. Porque Caleb e Josué foram testemunhas que condenou. O testemunho de Caleb e Josué condenou a desobediência daquele povo. Condenou. Como assim, pastor? Eles se levantaram e condenaram? Não. Eles se levantaram e falaram a verdade. Quando você se levanta e fala a verdade, você condena quem está falando a mentira. Você derruba argumentos do diabo. Você derruba a prepotência. Você derruba a arrogância. Amém? Onde está escrito isso? Eu dou para você. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4, 5, 6 em diante. Quer condenar a mentira de alguém, é só você se permanecer na obediência de Deus. Está lá no livro também de Salmo de número 1, versículo, acho que é o 6 também, né? Fala que a Bíblia diz, vai do 1 em diante, do 1 até o 6. Salmo de número 1. Do 1 até o 6, fala tudo sobre o Filho de Deus e o que não é Filho de Deus. Aquele que é obediente, aquele que não é obediente à palavra de Deus. Então, queridos, versículo 10, só terminando aqui. Toda vez estou dizendo, vamos terminar mesmo, né? Versículo 10 diz assim, ó, mas Deus nulas revelou. Voltando, tá? Versículo 9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou. Como é que é? Deus nulas revelou. Deus revelou essas coisas. Entende isso? Deus revelou essas coisas. Como? Pelo seu Espírito. Amém? Você que não vai cuidar de orar mais em línguas, viver uma vida de intimidade com Deus para ver se essas coisas vão ser reveladas a você. E a mim, né? Nós aqui não vamos cuidar logo de orar mais em línguas, fazer o que temos que fazer, amém? Já que nos aproximamos de Deus, vamos fazer a coisa certa. Amém? Conhecer a Ele, conhecer a Deus é o mais importante. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Entenda por quê. Por que oração em línguas? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Quem é que sabe sobre ti? É o teu próprio Espírito. Ele sabe todas as coisas que estão lá dentro de você. E a Bíblia diz que da mesma forma é o Espírito de Deus. Ele, o Espírito de Deus, sabe todas as coisas sobre Deus, sobre o íntimo de Deus. Então, ele é o único que pode revelar para você aquilo que Deus tem para você. Amém. Amém. Mais ninguém. Amém? Amém. Mais ninguém. Glória a Deus. Então, você não deve estar nem aí mesmo. Amém? Você deve estar nem aí mesmo. Amém? Nem aí para o que o mundo está dizendo, para que as pessoas estão dizendo acerca de você, para que as necessidades, as circunstâncias dizem. Não tem que estar nem aí mesmo. Amém? Amém. Você tem que estar com o Espírito. Amém. O Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Aí ele afirma, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém mais capaz de falar contra o Espírito Santo, contra o batismo com o Espírito Santo, a oração em línguas? Não tem. Não tem como falar contra. Amém? É para mim, é para você. O batismo com o Espírito Santo é para nós. A oração em línguas é para nós, é para nos edificar. Glória a Deus. Amém? Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Glória a Deus.
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Amém? Amém. Amém. Gratuitamente por Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade amanhã. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Um abraço para todos. Continue estudando esse texto. Deus vai te revelar, vai revelar mais coisas para você, porque você tem a mente de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abraço, queridos. Deus abençoe. Fica com Deus. Um dia Amém. cheio da graça, do amor de Deus sobre a sua vida.